Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer muito aqui o convite, né? É sempre uma honra estar nesse fórum tão qualificado. Eu sou a responsável técnica pela empresa Angus. Tá? Hoje eu vou falar sobre um estudo que nós fizemos no nosso centro de aplicação nos Estados Unidos, que foi um estudo em fluidos semissintéticos, onde a gente buscou tirar alguns produtos aí que têm um perfil toxicológico bastante desfavorável, que é o caso do boro, das aminas secundárias, né, e dos biocidas à base de formaldeído. Tá? Antes de começar, então, a palestra, só uma breve introdução da empresa, mesmo porque essa empresa é uma empresa que, até fevereiro desse ano, início do ano, pertencia à Dow Chemical, e ela foi vendida para um fundo de investidores, então nós somos agora uma empresa independente. Tá? Angus não é uma empresa de bife, então não vai ter churrasco aí patrocinado hoje. É uma empresa, na verdade, que tem 70 anos aí na área de nitroalcanos. Tá? Nós temos um centro principal aí em Buffalo Grove, em Chicago, que é o centro de pesquisa, e vários centros regionais. Um dos mercados, nós atuamos em vários mercados, desde farmacêutico, cosmético, tintas, mas um dos mercados principais é na área de metalworking. Na área de metalworking nós temos aditivos. Tá? Eu vou mostrar um pouco, não do portfólio, que o objetivo é mostrar o estudo, tá? Mas nesse estudo entra 2 aminas nossas, que são aditivos aí usados em metalworking. As plantas, então, nós temos 2 plantas nos Estados Unidos e uma na Alemanha, e como eu comentei, aqui os pontos em branco são os centros de aplicação. Então, temos centros de aplicação na Índia, na China, na Europa, América Latina. Nós vamos inaugurar agora em agosto um laboratório de aplicação, que vai ficar ali perto da Berrine, e o centro principal também, que fica nos Estados Unidos. Eu vou apresentar o estudo. Então, só para situar um pouco vocês a respeito do porquê desse estudo, né? A gente sabe que tem muitos compostos aí tipicamente usados nos fluidos semissintéticos, que vem sofrendo restrições, e não é de agora. Né? Então, o boro, por exemplo, os biocidas à base de formaldeído, e também aminas secundárias. Né? O problema é quando você tira todos esses componentes, você cria uma lacuna de desempenho, principalmente na parte de resistência microbiana e na parte de longevidade dos fluidos, né? E corrosão também. Então, o objetivo aqui foi tentar mostrar um caminho para rebalancear esse tipo de formulação. Tá? Então, só passando um pouco aí sobre as características desses produtos, né? O boro, por exemplo, todos nós sabemos aí que os condensados de boro, as aminas boradas, são excelentes anticorrosivos, né? Eles também ajudam aí na parte de estabilização do pH. Ele tem uma característica muito interessante, que ele a de biorresistência. Tá? Então, ele é resistente à ação microbiana, ele não é um biocida, mas ele resiste bastante, e tem um custo efetivo. No entanto, né, o boro ele tem o perfil toxicológico dele é bastante desfavorável. Tá? Se vocês olharem a classificação dele aí, ele é um produto classificado porque ele pode ser tóxico aí a partir de reprodução. Então, muitas empresas, principalmente as europeias, as automotivas, já baniram o boro. Então, muitos de vocês que são formuladores, conhecem mais que eu. Quando você tira o ácido bórico para formar aí as aminas, enfim, você cria uma deficiência em corrosão e longevidade. Bom, em relação aos biocidas, né, existem aí os biocidas que são feitos a partir de formaldeído. Então, ele tem um mecanismo aí de liberação de formaldeído. Então, durante o uso no fluido, potencialmente tem essa liberação de formaldeído. E o formaldeído, a gente sabe aí que está na lista aí dos cancerígenos. Né? Então, também existe um movimento de tentar sair, principalmente por exemplo, uma triazina, os biocidas que são com esse mecanismo de liberação de formaldeído. A diciclohexalanamina também é uma amina de alto desempenho, aí, porém ela é uma amina secundária. Né? A amina secundária, todos sabem, ela é uma precursora da nitrosamina. Então, também existe uma preocupação bastante grande aí para retirar tudo que é amina secundária desses tipos de fluido. A classificação do GHS também pode ser uma preocupação, né, dos formuladores e usuários finais. Então, existe um movimento aí para também
fugir dessas aminas secundárias. Em especial, essa amina secundária, ela dá um desempenho em longevidade, tá? E proteção à corrosão. Então, também, quando você usa ela e tenta retirar do sistema, você cria uma lacuna aí. O fósforo não é tanto a questão toxicológica, tá? Mas a gente sabe que os ésteres de fosfatos aí são excelentes, são bastante efetivos, né, aditivos, aí, principalmente nessa parte de antidesgaste, extrema pressão. E também tem uma particularidade que ele também, em alguns casos, ele pode melhorar a resistência ao manchamento em alumínio. Tá? No entanto, ele é por característica, né, ele é mais suscetível, ele pode ser mais suscetível ao ataque microbiano. Então, nesse estudo, nós retiramos os compostos fosfatados, porque a ideia era tirar tudo que tem um perfil toxicológico desfavorável, mas maximizando o desempenho de longevidade e corrosão. Então, aqui é a lista das principais variáveis. Tá? O que está em vermelho aqui foi o que foi retirado das formulações. E as demais são as variáveis. Vocês vão ver que tem muitos compostos aqui. Acho que o foco principal aqui desse estudo, vocês vão perceber, que é a combinação das aminas que são usadas nos sistemas, os diferentes sistemas. Tá? O ácido lático, ele não é muito comum, acho que não é muito usual nesse tipo de formulação. Na verdade, foi em caráter experimental mesmo, para substituir aqui o ácido bórico. A gente queria entender o comportamento dele. Tá? Quando a gente tirou o éster sintético, a gente usou um éster fosfataldo, a gente usou um éster sintético aí para cobrir um pouco a lacuna de desempenho deixada aí pelo éster fosfatado. Tá? O aminooctanol, essa é uma amina primária, tá, do nosso portfólio. Esse aqui foi o principal objeto de estudo. Qual que é a característica dessa amina? Ela foi desenhada, sintetizada, foram anos de pesquisa, para criar uma amina que desse um desempenho excelente, aí como um buffer, né, ele ajuda no ajuste do pH, ele mantém esse pH da formulação, mas ele foi desenhado principalmente para maximizar, ter uma sinergia com biocidas e maximizar a vida do fluido, além de ter um desempenho de corrosão excelente. Bom, além disso, a gente também tem nas formulações, vocês vão ver que a gente vai combinar o aminometilpropanol, que já é uma molécula mais usual, aí, acho que a maioria dos formuladores já conhecem. Tá? A gente incluiu o fenoxipropanol, mais para ajudar um agente acoplante, né, para ajudar na compatibilização das formulações. E nós testamos em diferentes sistemas de biocidas. Nesse estudo, a gente considerou o BIT e os derivados de morfolina. A gente também adicionou um biocida não muito usual aí no mercado, mas que ele foi registrado na Europa. Então, a gente quis conhecer também o comportamento dele, que é o fenoxietanol aqui. Bom, então aqui estão as formulações. Parece muita coisa, mas eu vou explicar um pouco aqui desse racional, que senão depois, na hora que eu mostrar os gráficos, vocês não vão conseguir correlacionar. Essa coluna em verde aqui, o fluido 1, é o fluido que tem aí o ácido bórico, a amina secundária, tem o éster fosfatado e a triazina. Tá? Isso aqui é um exemplo típico que a gente usa nas nossas formulações como um benchmark aqui. Quando a gente parte para a formulação 2 e 3, a gente tira aqui, né? Aliás, da 2 a 10 já não tem mais nenhum desses que estão em vermelho. Na 2 e 3, a gente simplesmente tirou aqui a amina secundária, a diciclohexolanamina, manteve uma combinação de meia e teia. E testou em 2 sistemas diferentes, BIT e o MDM. Tá? Quando a gente vai para a formulação 4 e 5, a gente já entra com o aminooctanol, combinando aqui com trieta e monoeta, e também testando nesses 2 sistemas de biocidas. Na 6 e 4, a gente também entra combinando aqui o aminooctanol, mas também coloca um pouco de
AMP. Nessa aqui, a 6, a 8 e a 9 são idênticas a 6 e a 7, só que a gente testou aqui, entra com o fenoxipropanol, para melhorar a compatibilização e ver se tinha algum efeito, também nos dois sistemas. E aqui, mais a título de curiosidade, a gente incluiu um biocida não muito típico, mas que é mais utilizado na Europa. Em relação ao que foi feito, o protocolo de testes, então a gente fez aqui o challenge test, né? Outra coisa que foi importante, a gente adicionou 3% de tramp oil para simular uma situação mais real. E a falha foi considerada após crescimento por 2 semanas consecutivas. Tá? A gente estudou também a parte de corrosão, então aqui foi usado os cavacos, né, o método ASTM modificado. Então, a gente foi fazendo o resultado de corrosão ao longo do envelhecimento desses fluidos. Outro teste que a gente fez, porque a ideia desse fluido era que ele fosse bastante multipropósito. Então, nós também incluímos o manchamento em alumínio. Tá? Então, as ligas utilizadas foram essas 4. E aí o método é praticamente imergir, né, as plaquinhas de alumínio. Depois, pontuar de 0 a 5, né, onde 5 era o pior. Para ver o efeito em espumação também, nós incluímos 2 testes, um com um cilindro, com a proveta mesmo, e outro com um blender. Então, indo para os resultados. Tá? Então, aqui o primeiro resultado, da resistência bacteriana. Então, aqui vocês podem ver os fluidos, o que chama atenção são esses 2. Esses 2 aqui, na 8ª, aqui na 9ª para a 10ª, eles, a partir daqui, começaram a falhar. Tá? Essas 2 formulações, vocês, logicamente, vocês não vão lembrar aquela tabela gigante, mas são as formulações que a gente manteve TEA e MEA e não entrou com nenhuma outra amina. Tá? Então, você vê que a deficiência aqui, a hora que você tirou o boro e a triazina e combinou com esses outros 2 biocidas, não foi suficiente. Ou seja, teve um resultado, falhou primeiro que todas as demais formulações. Tá? Então, a formulação 1, que é da benchmark, até agora não falhou. Na verdade, esses estudos são bem recentes, o estudo ainda está correndo, tá? Para ver até onde vai o final. Mas já é conclusivo aqui que a hora que você realmente tira, né, o boro, tira aquela combinação de triazina e o ácido bórico, na verdade, a amida borada, a sua formulação falha aqui, por volta aqui da 10ª semana. Resistência a fungo também, a mesma coisa. Aqui também, as 2 formulações aqui sem os outros aminoácidos falharam, né? A combinação de MEA e TEA não foi suficiente. E os demais ainda continuam correndo o teste sem falha. Quando a gente vai na parte de estabilidade aqui do pH, você vê aqui, novamente, né, as fórmulas que falharam. Na verdade, aqui você já tem essa perda aqui de pH, já, na verdade, é ação bacteriana, microbiológica. Né? Então, você tem um controle de pH que começa a falhar, principalmente por conta do ataque microbiano. E aqui o teste de corrosão. Tá? Então, no teste de corrosão, quando você olha aqui a Fórmula 1, que era o benchmark aqui, ele começa a apresentar corrosão a partir da 12ª, né? Essas 2 fórmulas aqui, a partir da 12ª, elas falharam, por isso que não tem resultado. Então, as fórmulas em si já colapsaram. Não deu para fazer mais teste. E aqui você vê o desempenho em corrosão das outras formulações. Tá? Então, você vê aqui o efeito, na verdade, é um efeito combinado, né? Não são só as aminas que foram acrescentadas. Se vocês lembrarem, foi adicionado o ácido lático, então foi uma combinação de sais anticorrosivos diferente. Mas que dá para perceber que ele conseguiu proteger bem a corrosão.
sem um ácido bórico aí na formulação. Na parte de manchamento de alumínio, todas as ligas, na verdade, não ocorreu manchamento em nenhuma. A gente até estava esperando manchamento, porque o pH das... Não sei se vocês viram o slide do pH, mas o pH estava bastante alcalino, né? E o alumínio, a gente sabe que ele tem uma tendência a manchar e a pHs em torno aí de quando você já está no pH de 9. Mas não teve manchamento. A única liga que apresentou manchamento foi essa 356, e não houve grandes diferenças entre as formulações, né? A parte de espumação, as fórmulas aqui, em relação ao benchmark, aqui, elas tiveram um pouco mais de espumação. Esse aqui eu considero um ponto meio fora da curva, vocês vão ver no outro resultado por Blender, que ele também espuma. Tá? Mas, enfim, então teve um pouco mais de espumação. E aqui você vê também, né, que todas elas tiveram um pouco mais de espumação. A conclusão, então. Então, deu para perceber aqui, quando você tira realmente o ácido bórico, a triazina e uma amina secundária aí de desempenho, você acaba criando essa lacuna, né? Então, deu para ver em corrosão, deu para ver na parte microbiana, quando os fluidos simplesmente você tira e você não coloca... Você não rebalanceia ela com outras aminas que podem ajudar aí na resistência microbiana. Tá? Outra conclusão que a gente chegou também, que o ácido lático e a combinação de aminohectanol com BIT e MDM, ou mesmo o fenoxietanol, resultou em bom desempenho do fluido sem boro, sem formaldeído e sem amina secundária. Tá? Aí, como eu comentei, o estudo também continua correndo aí para ver todo o comparativo, né, de todos os sistemas. Logicamente, os 2 sistemas que falharam já saíram. E como os próximos estudos que nós vamos fazer aqui, a ideia é combinar também o aminohectanol e esses sistemas de biocidas que nós usamos, sem o ácido lático. Tá? Porque, aparentemente, o resultado de corrosão foi muito bom. Também combinando com quantidades menores de ácido bórico, tá? E sem fosfatados. A molécula, na verdade, que eu apresentei aqui é o aminohectanol, o nome comercial é o Corgard XT, ele já está há algum tempo no mercado. Nós já temos várias aprovações em grandes clientes aí, em Europa e Estados Unidos, principalmente pela longevidade que ele traz. Então, é aquela coisa, né? Às vezes coloca um aditivo, ele é um aditivo, sendo bem sincero, ele é mais caro que uma monoeta ou uma trieta. Mas quando você vai avaliar ele, e a razão pela qual muitos clientes incluíram ele na formulação, é que, como um todo, quando você agrega ele e aumenta a longevidade do seu fluido, no final você pode ter um ganho até de custo. Tá? E fora a tranquilidade de ter um fluido de uma capacidade, né, de resistência microbiana e estabilidade, e além da parte de corrosão, que foi bastante interessante, e não manchamento de alumínio. Então, ele se mostrou uma molécula bastante versátil para diversos metais. Então, hoje a gente indica ele para multimetais, principalmente em semissintéticos e sintéticos. E aí, mais informações vocês podem encontrar aí no site da Angus, que tem aí as fichas técnicas com mais dados. Tá? E eu agradeço aí também a Quantic, que é o nosso parceiro, o distribuidor. Eles estão com stand também. Qualquer dúvida, pode procurar a gente. Bom, foi isso. Acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje. Espero que tenha sido de boa utilidade. Obrigado.